Grande abraço para você, torcedor atleticano que está chegando aqui no Podcast Sul. Neste vídeo, vamos falar da série de decisões que o Atlético Paranaense tem pela frente, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. A maratona é infernal que vai ter o Atlético. Eu estou com o Rodrigo Feres, vai nos ajudar aqui para a gente analisar esses jogos, né? Qual seria a melhor estratégia do Atlético, a estratégia de Felipão nessas partidas, mas a gente só vai comentar depois da vinheta do Podcast Sul. Quero começar já este vídeo mandando um abraço para o Guilherme Linhares, que está inscrito no canal, sempre nos acompanha aqui. Ele que está na Europa, né? Está na Bulgária, no leste europeu, e sempre nos acompanha pela manhã, lá, né? No horário dele, né? Então ele nunca está vendo a gente no horário que a gente está colocando o vídeo, só depois de muito tempo. Obrigado pela sua participação sempre. Vamos falar aqui do Atlético, desta sequência, né? Dessa maratona de jogos que o Furacão tem, tanto pelo Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Lembrando a vocês que aqui na descrição desse vídeo tem o link para o Apoie-se do Podcast Sul. Se você puder ajudar, a gente agradece bastante. Mas a sua presença aqui já está nos ajudando. Rodrigo Feres, a partir de sábado já contra o Botafogo, né? Dá para chamar também de decisão, porque o Atlético, né, pensa em permanecer ali no grupo de cima da tabela do Brasileirão. Daí tem jogos de Copa do Brasil, jogos de Libertadores, jogos dentro do Brasileirão contra as equipes que estão na parte de cima da tabela, o famoso jogo de 6 pontos, né, Rodrigo? Para começar esse bate-papo, vamos começar falando, né, desta rodagem de elenco que deve acontecer já sábado com o Botafogo, né, Rodrigo? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Podcast Sul. Fala, Pinduca, boa noite a todo mundo que está acompanhando o vídeo aqui no Podcast Sul. Só antes de começar a falar sobre isso, Pinduca, só quero dar uma informação que eu vi agora há pouco no Twitter ali, até o Furlan retweetou, acho que matéria do Gui Moreira, né, do Globo Esporte, que a volta dos que não foram, Pinduca, parece que o Nathan Santos ele está próximo de assinar com o Atlético, né? Lembra? Veio, ficou, voltou, e agora parece que... Vivia-se uma expectativa de Daniel Alves, né? Daniel Alves também decide o seu futuro nesta quinta-feira, né? Na quinta-feira à tarde surge a notícia no Globo Esporte dizendo que ele aceitou a proposta do Pumas. Então, não tem Daniel Alves no Atlético e pode ser que o Nathan Santos aí venha também. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que não vem para ser titular nesse momento. Né? Não vem para disputar a vaga, né? Disputar a posição com o Kelvin ali. Mas assim, é uma sequência que não vai ser uma novidade para o Atlético, Piduca e amigos, que ele já vem jogando meio que nessa batida aí, 2 jogos por semana, pouco tempo de recuperação. A gente sabe como é que é o calendário do futebol brasileiro, nessa temporada especificamente mais apertada devido à Copa do Mundo. E como você bem pontuou, tem jogos bem complicados pela frente, né? Já começando sábado contra o Botafogo, né? O pessoal pode falar, mas o Botafogo tá mal e tal, mas é o Botafogo, né, minha gente? Do John Textor, risadinha John Textor, né? Que vai querer tentar se recuperar em cima do Atlético. O Botafogo vem caindo pelas tabelas, né? O Felipão já avisou ontem na coletiva que deve ter aí pelo menos 2 alterações obrigatórias pelo suspenso, Vitor Roque e Coelho, e deve fazer mais algumas alterações, 3, 4 alterações pontuais. A gente pode até, visto que esse é o jogo bola da vez, a gente pode até tentar pontuar aqui mais ou menos a questão do time, né? Porque na quarta-feira tem um jogo aí importantíssimo com o Flamengo no Maracanã, e a gente sabe que o Atlético entende que esse primeiro jogo ele é um primeiro jogo que vai ser complicado, né? Naturalmente, 70 mil pessoas, Maracanã, o Flamengo vai tentar ir com tudo para cima, tentar fazer uma boa vantagem, e o Atlético quer voltar vivo para Curitiba, né? Então todos os cuidados são poucos nesse jogo contra o Botafogo agora para você poupar mesmo, né? O Pablo já saiu no intervalo ontem com uma... Segue tratando essa lesão na coxa, né? Que parece que não sara nunca. O Vitinho já vai estar à disposição contra o Botafogo também, informação aí da colega Monique Vilela.
Mas não sei, não vejo o Vitinho começando como titular, não vejo o Fernandinho começando como titular contra o Botafogo, o próprio Thiago Heleno, pode ser o Thiago Heleno, assim, sabe, também, mas eu iria algo como assim, Bento, né, porque não tem muito como fazer esse rodízio nesse momento, Orejuela, que não pode jogar a Copa do Brasil, provavelmente Matheus Felipe, Thiago Heleno e Abner, né, até... Você acha que o Thiago já começa esse jogo, sabe? Eu acho que começa o Thiago, tá? Joga até quando aguentar ali uns 60, 70 minutos de jogo e aí sai para entrar no Nico, por exemplo, ou o Pedro Henrique, tá? Abre na esquerda, porque o Atlético nessa partida ele tá com uma dificuldade, né, no setor ofensivo, né? O Vitor Roque tá suspenso, o Coelho tá suspenso, o Pablo tá, né, tá meia bomba aí, deve ser preservado, porque, né, quarta-feira vai jogar. Então, continuando, abre na esquerda, acredito que ele deva ir com Eric e Cittadini e Vitor Bueno, tá? Ao meu ver, ou Eric, Matheus Fernandes. Será que ele não vem com o Matheus Fernandes, não? Ele pode gosta ser, do Matheus Fernandes. Gosta, eu acho que pode ser. Eric, Matheus Fernandes e Vitor Bueno. Vitor Bueno. Aí deve jogar Pedrinho, Rômulo e provavelmente o Canóbio, né? Eu acho que ele deveria pensar em descansar o Canóbio, mas ele não tem muitas opções, né? O Pedro Rocha ainda tá com essa indefinição, o Vitinho tá voltando agora, não vejo o Vitinho, né? O Babi? Cara, o Babi, assim, pelo que ele mostrou agora há pouco, eu acho que a torcida compreende toda a situação, né, Pinduca e amigos, da questão, foi uma lesão seríssima, praticamente um ano sem jogar, até o jogador retomar a confiança, retomar o ritmo, não é algo simples, né? Não é que nem o futebol manager da vida, né? O cara tá 3 semanas, não joga, aí já entra, já arrebenta. Não é bem assim o futebol real. Então, eu acho assim, pode ser uma possibilidade, né? Babi centralizado, Rômulo e o Pedrinho, né? Um ataque bem modificado, né? Mas eu acho que não. E com possibilidade do Marlos entrar nessa partida, talvez. Eu acho que, assim, como a gente já conversou muitas vezes aqui, o Felipão tem um estilo mais conservador, né? Eu acho que é um jogo interessante até para ele tentar um 4-4-2, por exemplo, colocando Marlos e Vitor Bueno, né? Ou até Vitor Bueno e Terans, depois põe o Marlos, mas não sei. Eu não vejo o Felipão fazendo isso, sinceramente, Piduca e amigos. Então eu acho que deve ser isso mesmo. Pedrinho, do lado esquerdo, na ponta esquerda, Rômulo centralizado e Canóbio na direita, e aí eu acho que o Canóbio deve jogar aí até uns 15 minutos do segundo tempo, independentemente de quando tiver o placar do jogo, para aí deve sair para entrar o Vitinho, né? Que vai estar à disposição no banco de reservas. É um atleta aqui de qualidade, o Atlético ganha com isso, né? E aí, lógico, o Fernandinho eu acho que tem que estar também nesse jogo para entrar e ganhar mais uns minutos, sabe? Se ele jogou aí uns 20 minutos ontem, deve jogar mais uns 30, 35 no sábado, porque ele também precisa de ritmo de jogo, vai ser importante para o jogo contra o Flamengo, né, Pinduca? Daqui a pouco a gente vai falar muito desse jogo contra o Flamengo, que eu acho que o torcedor está ansioso para essa partida. Mas antes, vamos colocar aqui na nossa arte essa maratona de jogos, só chamando a atenção para aquele Atlético e América ali, né, que está sábado, a CBF já transferiu para o dia 21. Então, esse Atlético e América será num domingo. Eu não sei o que o Atlético ganha, Piduca, tá? Só para antes de você começar, a questão que ele joga sábado, 9 da noite, né? E o Flamengo joga domingo, 11 da manhã, contra o Avaí em casa, né? Então é um ganhozinho, né? Aí de algumas horas aí, 14 horas por aí. Mas, enfim, né? Então vamos lá, olha, vocês estão vendo aqui que tem 3 Atlético e Flamengo, né? Porque tem Brasileirão lá no domingo, dia 14 de agosto. Mas a gente já começa aqui, ó. Botafogo e Atlético, jogo importante para o Furacão encerrar o primeiro turno ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Fatalmente encerraria no G4, tá, Piduca? Desculpa te interromper se ele vencer, porque o Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians, né? E os dois estão um ponto na frente do Atlético hoje, né? Correto. Daí, ó, a gente vai ter já vira a chave daí para a Copa do Brasil. Daí é decisão, primeiro jogo no Rio, né? Quarta-feira, 9h30 da noite. Atlético vai visitar o Flamengo. No domingo, minha gente, aqui já vai ser o início do retorno. E muito provavelmente time alternativo contra o São Paulo. E é um jogo importante, porque se o Atlético vira no G4, tem que começar o Brasileirão pontuando em casa. Vai pegar até o São pela Paulo. Sequência no próprio brasileiro, né, Piduca? Galo e Flamengo fora. Mas o São Paulo também deve bem modificado, né? Porque no meio de semana, enquanto o Atlético joga com os Estudiantes, o São Paulo pega o Ceará pela Sul-Americana, né? Mas convenhamos, né? O Ceará é mais frágil aí do que Flamengo e Estudiantes, porque veja só, a estreia do segundo.
a estreia do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem nada mais, nada menos do que o Flamengo pela Copa do Brasil e a primeira perna da Libertadores contra o Estudiantes. Está marcado aqui, ó, quinta-feira, 9h30 da noite, jogo na Arena da Baixada. Daí no domingo, às 7 horas da noite, né, se a gente olhar aqui, dia 7, 8, 9, 10, 11, é um jogo contra o Galo de visitante que deve ir com um time alternativo também. Os dois, né? Os dois, São Paulo, Galo também, mas assim, e daí você tem o jogo da volta, que é o Estudiantes lá, né? Dependendo do resultado aqui, vamos imaginar os dois cenários, né? Se o Atlético classifica, veja só, Rodrigo, aqui vai ser uma estratégia muito bem montada, o Atlético tem que pensar nisso, porque vamos imaginar, classificou contra o Estudiantes, aquela euforia, tudo, só que você já tem um jogo de volta com o Flamengo, sendo que antes você tem um Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? Agora, deixa eu te fazer uma situação hipotética aqui, mas que pode acontecer. Imagine um cenário positivo, o Atlético elimina o Estudiantes na quinta-feira, né? Vai para as quartas de final da Libertadores, daí no domingo joga pelo Brasileiro, e na quarta, vou imaginar que ele classifica também pela Copa do Brasil. No domingo, contra o América, esse jogo que ninguém dá nada, é o América, aqui na Arena, domingo vai ser esse jogo. Com as duas classificações ou com as Copas resolvidas, é um jogo para ir com o time titular, Rodrigo? Depender de como é que os jogadores vão estar, né? Porque esse jogo com o Flamengo, com certeza, vai ser uma batalha, né, Pinduca, ali na Copa do Brasil, né? Claro que vai depender muito do resultado do primeiro jogo, né? A gente não pode ser leviano de falar 3-0 Flamengo, enfim, primeiro jogo, hipoteticamente, o Atlético tem chance. Tem chance, tem futebol, mas fica muito difícil, né? Até um 2-0 já é complicado de reverter, sabe? Apesar que o Atlético recentemente conseguiu reverter contra o bom time do Grêmio naquela oportunidade de 2019, depois sagrou-se campeão. Mas, como eu falei, ontem até na live com o Napo, o objetivo do Felipão, do Atlético, enfim, é sair vivo do Maracanã, né? O que lê é sair vivo, Pinduca? Trazer o empate, a vitória nem se fala, ou talvez uma derrota por um gol de diferença, né? Que é um placar perfeitamente, né, possível de ser revertido na Arena, né? Sobre isso, eu até separei um trecho da entrevista coletiva do Felipão, nós vamos rodar aqui, para a gente comentar a preferência do Felipão em jogos de mata-mata. Ele que é o rei de Copas do Atlético Paranaense, eu achei bem curioso isso, hein, Pinduca? Fazendo uma alusão à carta de baralho, né? O rei de Copas é um treinador copeiro, né? Então a gente vai ouvir aqui, mas antes, para vocês que estão nos acompanhando aqui, eu peço o like de vocês, like no vídeo, né? Se inscreva no canal. E mais um pedido. Como a gente não está com essa transmissão ao vivo, eu não posso ler o comentário de vocês. Mas deixa aqui, né, na barra de comentários do YouTube a sua opinião do que a gente está falando aqui, o que vocês concordam, o que vocês discordam, né? Qual o jogo, qual o momento vai ser mais complicado para o Atlético nessa sequência. E até um dado que a gente vai debater mais para frente, mas o Campeonato Brasileiro, ao que me parece, vai ser deixado de lado aí por conta das Copas. Então você vai ter um Atlético e Flamengo esvaziado pelo Brasileirão. Estou indo de trás para frente. Você vai ter um Atlético e Galo esvaziado pelo Campeonato Brasileiro. E você vai ter um São Paulo e Atlético esvaziado pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai comentar daqui a pouco, mas antes a gente vai ouvir Luiz Felipe Scolari. Deixa eu colocar aqui, ó, Felipão, vai falar aqui no Podcast Sul sobre a preferência dele, se é jogar em casa ou jogar fora a primeira partida. Eu sempre gosto de jogar. Neste momento, gosto de jogar o segundo jogo fora. E se tivesse que jogar fora, a gente já fez isso com o Libertad. Não, com o Bahia foi aqui. Não, com o Libertad foi lá o segundo jogo. E com o Bahia na Copa do Brasil foi aqui, o segundo jogo. Mas eu gosto, da forma atual do campeonato, eu gosto de jogar o segundo jogo fora. E agora deveremos provavelmente jogar o segundo jogo em casa. Também é ótimo. Vamos ter que mudar um pouco a estratégia para o segundo jogo, porque temos que fazer um bom jogo no primeiro para termos chance do segundo.
contra o Flamengo. Eu lembro que pelo Grêmio nós fizemos um excelente primeiro tempo lá em Porto Alegre, e 0-0, e o Flamengo teve um jogador expulso e no fim acabamos tomando 4. Então a gente tem que dar uma estudar bastante isso e ver se vale a pena o segundo jogo ser em casa, ou se fosse lá. Também o Atlético tem alguma tradição, porque se eu não me engano, 2 vezes, eu acho que duas vezes foi lá e saiu classificado. Então, o Atlético tem essa tradição. Não sei se eu tenho essa tradição, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, pelo que eu sei, entrou na Justiça Desportiva. Então, bom, ótimo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu gosto de jogar fora o segundo jogo. Tá aí a palavra do Felipão. Me parece, Rodrigo, que o Felipão, sabendo já desse problema do Flamengo aí, entrou na justiça, aquele comentário, parece que ele fala para provocar, né? Que gosta de jogar o primeiro jogo de mandante, né? Ele fala, prefiro jogar o segundo fora. Parece que ele está falando para provocar. Eu tenho essa impressão, não sei. Ele e o Napo, né, Pindoco? O Napo também várias vezes fala aqui no canal que ele, né, se ele pudesse escolher, né, gostaria sempre de jogar o primeiro jogo em casa. Cara, assim, faz sentido, né, cara, mas também não faz, né, porque, sabe, tipo, beleza, você joga em casa o primeiro, Pindoca, beleza. Como é que foram esses últimos jogos contra o Atlético, do Atlético contra o Flamengo nessas Copas do Brasil recente? Ele jogou em casa os 3 primeiros, certo? 2019, 20 e 21. Não ganhou nenhum deles. Ele empata em 19, vai buscar o empate no Maracanã, elimina o Flamengo nos pênaltis. 2020 ele perde de 1-0 do Flamengo, até o Walter, né, o Gordinho, teve a chance de empatar o jogo num pênalti que o Hugo defendeu. Aí depois lá no Maracanã fica muito difícil, né? Você buscar, quando você perde em casa, um jogo eliminatório. 2021 ele vira o jogo, estava ganhando o Flamengo, vira o jogo 2-1 e toma um gol no final naquele pênalti bobo do Lucas Fasson, né? Em cima do Rodrigo Caio, que o Pedro bate e empata. Então, assim, é difícil você jogar fora. O Atlético superou muito, principalmente 19 e 21, né? Que tinha um time mais competitivo. Então, eu acho que é interessante sim decidir em casa, mas concordo que as precauções, os cuidados para o primeiro jogo fora, nessas circunstâncias, tem que ser muito grandes, né? O nível de concentração, o nível de entrega, a catimba, saber jogar, o aproveitamento das oportunidades que surgirem, né? Porque hoje eu estava até vendo aí, vi os jogos hoje da noite do Brasileiro, Cuiabá e Atlético Mineiro. O Cuiabá teve muitas chances hoje, né? Que é um time muito inferior, Pinduca, mesmo jogando em casa, há de convir comigo. O Igor Rabelo tirou 2 bolas dentro do gol, né? E aí no finalzinho do jogo o Allan Kardec fez 1-0 para o Atlético Mineiro, mas aí 50 e pouco o Cuiabá acaba empatando, né? E o América também, aquela coisa. Então, assim, não estou falando que o Atlético é inferior ao Flamengo, né? Mas nessa circunstância, no Maracanã, né? A tendência é o Flamengo ir para cima, né, cara? Então o Atlético vai ter que saber jogar, vai ter que saber dosar, né? Aproveitar as oportunidades, os contra-ataques que surgirem. Vai ser um grande jogo, sem dúvida. O Atlético aí, muitas vezes, ele vem sendo dado como favas contadas pela imprensa do eixo, né? Rio São Paulo, assim, acompanhei os programas esportivos, ESPN, Sport TV, aquela coisa toda, e todo mundo colocou o Flamengo como favorito. Não tão favorito, mas eu cheguei a ouvir falar 60-40, sabe? E eu não concordo, porque o Atlético ele vem mostrando, certo, Piduca? Principalmente nas Copas, né? A eficiência e a força que ele tem, né, cara? Mesmo às vezes tendo times inferiores. E esse ano, sim, o time do Flamengo talvez seja um pouco melhor, mais bem ajustado, mas o Atlético é um time muito forte. Né? Time muito forte, tenho certeza que tem condições plenas de fazer frente com o Flamengo lá no Maracanã. Nós estamos aqui no Podcast Sul analisando essa campanha, essa maratona que o Atlético tem pela frente de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Daqui a pouco vamos falar da Libertadores. Deixa eu voltar novamente no Campeonato Brasileiro. Só queria fazer uma colocação, Piduco, sobre o brasileiro. Tá? Eu olhei a tabela aqui. Depois desse jogo com o América, que você colocou na arte ali, que era o último jogo, ele tem espaçamento, né? Então, América no fim de semana, e no outro fim de semana Ceará, e no outro fim de semana. Então, já acho que já as Copas já vão estar nesse meio de semana aí. Então, se o Atlético, de repente, avançar numa Libertadores, numa Copa do Brasil, já tem, né?
Mas eu fiz questão de botar esses jogos, porque, em teoria, você só não vai jogar com o São Paulo, né? Nesse momento, com São Paulo não, com o Palmeiras, dos times que estão figurando ali. O Corinthians é mais para frente e o Palmeiras já mais é para logo na sequência, também não é muito longe, né? Então você tem ali um São Paulo, um Flamengo e Galo, né, que são jogos importantíssimos. E é sobre isso que eu quero falar, né? Então você pega aí, dessa sequência de brasileiro, Botafogo encerrando o turno, daí você abre com o São Paulo, você vai encarar o Galo, você vai encarar o Flamengo e depois o América, né, dessa sequência de 5 jogos. Como o Atlético, né? Como você vê o Atlético, né? Poupando, assim como alguns adversários, aí com exceção de América e Botafogo, que não vão poupar, vão que tem de melhor. Nessa sequência de campeonato, o Atlético e o torcedor que está nos acompanhando aqui, principalmente o torcedor, ele está esperando que se mantenha esse rendimento, né? Não vai aceitar, por mais que o Atlético consiga êxito nas Copas, vai ficar um pouco assim, pô, mas podia ir bem no brasileiro também, o torcedor quer tudo. Mas o que você imagina dessa sequência, Rodrigo? Né? Pensando com a cabeça de um time alternativo, que seria, vamos falar o melhor time alternativo do Atlético hoje, qual seria? Para essa sequência, tá? Então, assim, ó, só primeiramente, né? Só primeiramente, assim, você está falando em time alternativo, né? Eu não considero que o Felipão fará o que foi feito na temporada passada, né? Que o Atlético poupou, assim, tirou o time todo de campo, né? Chegou até a tirar o Santos da oportunidade de algumas partidas, né? E o time do Atlético não tinha essa qualidade que tem hoje. Então, assim, eu acredito sim em time alternativo. Vai depender ainda, como a gente falou, né? De uma resposta aí do Fernandinho, como é que ele mesmo falou, né? Vou ter que ver como é que vai estar o meu corpo e tal, para ver o que ele consegue suportar também. Já é um atleta de 37 anos, como é que o Thiago Heleno vai voltar, como é que o Vitinho vai voltar, o Marlos ainda é uma incógnita, né? Vai vir o Nathan Santos, beleza? Vai ser só esse, vai ter mais. Então, assim, ainda tem uma especulação, mas hoje, né? Considerando hoje, com o elenco que tem, vai ter que ser Bento, né? Orejuela, muito provavelmente, tá? Aí a zaga já ganha uma qualidade. Vamos dizer que o que seria o titular do Atlético é Pedro Henrique e Thiago Heleno, Piduca, que era a zaga do ano passado. Eu acredito que não fuja disso, né? Então deve ser ali Matheus Felipe, Nico, provavelmente o Abner, né? Porque você não tem um outro jogador, ou às vezes o Pedrinho, quando você tiver tranquilo ali na frente, né? Pode ser que ele coloque o Pedrinho aí no jogo com a América em casa, por exemplo, sem, né, demérito ao América. Então vai ser Abner ou Pedrinho. Deve ser alguma coisa como Eric, Matheus Fernandes ou Eric e Cittadini, né? Não sei se você concorda comigo. E Vitor Bueno, tá? Aí deve ser Vitinho, Rômulo e Vitor Roque, ou, né? Ou talvez o Pedro Rocha defina a sua situação, enfim. Mas é um time bem competitivo, né? Esse o objetivo aqui. Você consegue ver, né, esse time aí fazendo frente para São Paulo, Galo e Flamengo, que também deve ter mudanças nessas partidas? Eu consigo ver porque o São Paulo ele vem enfrentando muitas dificuldades, né? Rogério Ceni é público já com isso, o time né? principal, né? Já com o time principal, ele tá tendo que puxar zagueiro da base toda hora, tá com uma dificuldade financeira muito grande, né? Tanto que teve que repatriar aí o Marcos Guilherme, que não deixou saudades aqui na torcida do Atlético. Então o São Paulo tá com muita dificuldade. O principal objetivo do Rogério, da diretoria de São Paulo, é classificar o clube para uma Libertadores da América, né? Então, assim, ele vai jogar todas as fichas na Sul-Americana e tem plenas condições de passar pelo Ceará, né? São Paulo é mais time que o Ceará. Então, assim, ele deve poupar contra o Atlético. E aí, o Atlético com esse time aí, ou tendo como base esse time, Pinduca, tem uma chance boa de ganhar do São Paulo. Se bem que o São Paulo, eu falei aqui no vídeo com o Napo, tem alguns times que estão sendo difíceis de serem batidos no campeonato, né? Os mais tradicionais ali, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, e aí o São Paulo, o Inter e o Atlético, né? Tá nessa categoria. Tanto que o São Paulo ele não perde pro Galo fora, esfacelado. Fluminense também, né? O Fluminense também, vem bem. Mas o Fluminense não tem muito elenco, mas ele também não tem, tem duas competições. Tudo bem, o Fluminense também. Então, assim, eu acho que o Atlético tem plenas condições de ganhar de São Paulo em casa, né? Os dois times poupando. Aí contra Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo fora, cara, os dois também têm elenco, então vai ser um jogo mais pau a pau, eles jogam em casa, o Atlético tem condições de pontuar, né, talvez até trazer uma vitória, pode acontecer, não vai ser tão simples assim, mas eu acho que
o torcedor entende, sabe, Pedro? Se você de repente perde para o Atlético Mineiro ou para o Flamengo, então não quer que perca os dois, né? Porque é aquele jogo de 6 pontos, como você falou, né? O Atlético já perdeu no primeiro turno em casa para o Galo, na Arena, né? Então quer tentar devolver isso aí. Mas, como eu falei, vai depender muito também da forma física de alguns jogadores, né? O Vitinho, como é que vai estar? O Marlos vai poder ajudar, né? O Pablo, sabe? Vai jogar algumas coisas do brasileiro, ou o Vitor Roque, ou enfim. Então, com certeza, muito competitivo, né? O Atlético tem condições de seguir bem em todas as frentes. As Copas, a gente sabe que é jogo de mata-mata, né? É erro zero, tudo pode acontecer, pode avançar, como pode não avançar, jogos equilibrados, né? O Estudiantes, ele é dado aí como uma galinha morta, né, Pinduca, muitas vezes, porque ele tá mal no Campeonato Argentino, mas a gente sabe que na hora do pega para capar, os caras jogam para cacete, né? Exato. E para a gente finalizar nosso debate hoje, eu vou colocar mais uma vez aqui a nossa arte para a gente falar de Libertadores. Então, os jogos contra o Estudiantes, que acontecem no dia 4 de agosto, primeiro jogo na Arena, e 11 de agosto, primeiro jogo, o segundo jogo na Argentina, vamos ter aí um Galo e Atlético no meio, e, como eu falei ali, vamos ter, né, a estreia do segundo turno contra o São Paulo antes, né, vamos dizer ali, no domingo. E depois, o Atlético passando pelo Estudiantes, tem aí a maratona de jogos contra o Flamengo. O que dá para esperar desses jogos? Eu estava olhando aqui hoje, quando a gente faz o vídeo aqui, 21 de julho, Campeonato Argentino, o Estudiantes está no meio da tabela, Férez. Está no meio da tabela com 11 pontos, né? Uma campanha regular, vamos dizer assim, em 9 jogos, 4 vitórias, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, que eu estava vendo aqui, acabou pulando o site que eu estava vendo aqui, eu estava vendo o Olé que está com a tabela mais No correta. início, né, Aqui. Pinduca? É difícil apontar alguma coisa, né? São 9 jogos pelo Campeonato Argentino, o Estudiantes está com 3 vitórias, né? E 3 Esse aí é o apertura, empates, né? É o apertura, né? E 2 empates, ó. 3 são 9 pontos, são 11 pontos, né? 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Veja só. Está em 16º de um campeonato que tem 28 times. Para você ter uma ideia, quem está na ponta, e para quem gosta de aposta esportiva, é o Argentino Júnior, sempre é uma boa pedida, o Tucumã e o Godoy Cruz, né? São os times ali que estão na frente. Para você ter uma ideia, Boca e River, Boca está sem técnico, né? Está com ali no meio da tabela com 12 pontos, o River Plate está jogando, nesse momento que a gente está gravando, está ganhando de 1-0, então vai pontuar também. Mas, enfim, o campeonato ainda no início, mas o Estudiantes é um time que tem jogadores experientes, que sabe jogar Libertadores, né? O argentino, de uma maneira geral, sabe jogar Libertadores e principalmente sabe jogar decisão, Rodrigo. Eu não tenho sombra de dúvidas, não tenho dúvida alguma que o Estudiantes, né, que já tem mais, vamos dizer assim, glamour na Libertadores que o Atlético, né, porque já foi campeão, né, ele vai jogar aqui sem medo nenhum, né, de empatar. Ou seja, vem aqui para fazer um ponto, para levar a decisão. O que o Felipão falou, que o exercício que o Felipão falou aqui de Copa do Brasil, de você ter o segundo jogo vivo, é o que o Estudiantes vai fazer. Ele vem aqui para decidir em casa, né, para fazer valer o seu mando. E que aí basicamente que mora o Libertad fez, né? Também, né? E aí que mora o perigo, Rodrigo. O que você acha, né? E outra pergunta, você acha que nesse jogo, por exemplo, Thiago Heleno e Fernandinho já estão consolidados como titulares? É uma boa pergunta, Pio. Você está me colocando aqui num. Não, eu vou refrescar aqui, ó. Sim. Até o primeiro jogo são 3 jogos, ó. Botafogo, Flamengo e São Paulo. Já dá para projetar ali que o Fernandinho 15 dias, passou, né, o Eric. Né? 2 semanas passou, aí, vai. Passou o Eric e o Thiago Heleno, que ainda não estreou, né? Reestreou, passaria o Nico Hernandes. Eu acredito que é a tendência, né? É a tendência. A questão do Estudiantes que você falou é o seguinte: o Estudiantes é tetracampeão, né? Da Libertadores. Então, só para você ver, ele chegou a ser tricampeão, né? No final da década de 60, né? Então, é um time que tem muita tradição, né? Hoje, tecnicamente,
O Atlético é melhor, sabe? Também acho, concordo. Só que é aquela coisa, né? É aquela coisa, eles têm a bola aérea forte. Lembra o jogo? Eu acho que é um jogo bem bom, assim, e uma coisa que o Petralha sempre fala, sabe? De, quanto mais a gente disputar a Libertadores, né, em relação ao Atlético, mais a gente vai ter chance de ganhar, né? E ele tem razão, porque eu espero que o Atlético ele tenha tirado lições, por exemplo, daquela mini maratona que ele fez com o Boca 2019, Pinduca. Lembra? Que ele mete um chocolate 3-0 na arena, Marco Rubio deitou e rolou, fez os 3 gols, né? Aí ele vai jogar na Argentina ali, o jogo né, para disputar a liderança do grupo, e perde ali de uma maneira até, sabe, complicada, gol impedido, gol no fim do Tevez e tal. Aí ele vai decidir com o Boca nas oitavas e o Boca vem e amarra o jogo na arena, né? O Atlético não consegue jogar e perde de 1-0. Marco Rubio até perde pênalti naquele jogo, no finalzinho. Então, assim, é isso que o Estudiantes vai tentar fazer: amarrar, irritar, né? Chuveirar a bola na área, um jogo muito físico, né? Eles têm bons jogadores, mas o Atlético, sim, ele é melhor. Então o Atlético tem que saber jogar com inteligência, sabe? Não é querer fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro, se descuidar lá atrás, entendeu? Vamos ver, também vai ser um grande jogo, né? E para o Atlético é substancial, de maneira circunstancial, que ele vença, Pinuca, independentemente do placar, ao meu ver, porque qualquer vantagem ela é uma vantagem, né? E eu não vejo assim uma diferença técnica, né, do Estudiantes para o Atlético, né? Até o Atlético para mim é melhor, não é assim absurdamente melhor, né? Por exemplo, Flamengo e Tolima, o Flamengo era muito melhor, foi lá e passou o carro, né? Então é um confronto equilibrado, mas o Atlético ele tem uma vantagem pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem, pelo técnico que tem também, né? O Felipão ele é o rei das Copas, não é à toa, certo? Esse pedido dele, mas tem que saber jogar esse tipo de jogo. E como você bem pontuou, né? O Fernandinho e o Thiago Heleno, né, cara, eles vão trazer mais experiência para o Atlético, né? E é um determinado momento do jogo tem que ter alguém para acalmar a rapaziada, para pisar na bola, para orientar, sabe? Para chegar ripando lá atrás, entendeu? Principalmente é um jogo físico, jogo aéreo, o Atlético ganha muito, né, com a presença do Thiago Heleno, né? Então, assim, eles têm que jogar, sabe? Se vão jogar, aí eu já não sei, vai depender do desenvolvimento deles, né? Eu, assim, apesar da gente não estar dentro do CT, do futebol e tal, ali, né, no gramado, mas eu, assim, eu leio que o jogador que está num banco, Pinduca, ele tem condições de jogar, né? Ele já está plenamente recuperado, aí é só questão de retomar a confiança, retomar o ritmo do jogo. Então é dessa maneira que eu encarei ontem a presença do Fernandinho e do Thiago Heleno no banco, o próprio Marlos, né, que já vem figurando no banco há algum tempo, mas ainda não teve a oportunidade de jogar e tal, depois que voltou da lesão. Então, assim, o Atlético ganha muito, né, com esses dois jogadores, pela categoria de ambos e também pela experiência. Minha gente, e esse time do Estudiantes tem jogadores. Lembra do Bozelli? Né? O Bozelli tá nesse time, eu acho, né? que ele tá machucado, cara. Eu não sei se ele né? volta pro primeiro jogo. Então, tem Bozelli, tem. Eu tava olhando aqui a escalação. O goleiro é o Andurra, né? Tem 38, 39, é muito experiente, jogou fora também, né? Santiago Nunes, Guzmán tá aqui, Emanuel Mas. Manuel Massa foi campeão com o São Lourenço naquela Libertadores que a gente pôde acompanhar em loco, né? Verdade. Tem o Fabiano Nogueira, o Arango. É um time rodado. Eu estou olhando aqui a idade, ó. Para você ter uma ideia do elenco total, ó. 23, 31, 24, 33, 20, 20, 20, 20, 29, 35, 22, 27, 26. Tem um menino aqui de 17 anos, ó, Juan Arango. Daí tem Nicolas Fernandes, 20, 26, 30, 36. Ó, tem jogador de 36 anos. O goleiro tem quase anos, 40, não? O Bozelli, 37 anos. Cadê o Andurra? 38 anos do goleiro. Então, é um time experiente, é um time copeiro, né, tradicionalmente, né? E os argentinos, até os mais modestos ali, tem uma catimba para jogar competições de mata-mata. Então, o Atlético vai ter muita dificuldade. E aí que, quando eu falei, não sei que live que foi nossa aqui, que o Atlético poderia sonhar, sim, com algo grande na Libertadores, porque, veja só, você eliminando um Estudiantes, né, te dá uma cancha gigantesca, independente se for enfrentar Atlético Mineiro ou Palmeiras, entendeu? Você tem um Felipão no banco, né? Você tem um zagueiro do quilate que é Thiago Heleno.
você tem um jogador do quilate de Fernandinho, e você tem, né, além disso, né, toda aquela publicidade que o Atlético ganhou nos últimos anos, de ser um time bem organizado, de ser um time infernal, de se enfrentar na Arena da Baixada, ao ponto de torcedores do Flamengo ficarem raivosos, né, por tirar o Atlético no sorteio. Né? Você tem um Luiz Felipe Scolari no banco, ou seja, você cria um clima, né, que talvez, tecnicamente, um favoritismo de Palmeiras ou de Atlético Mineiro, ele fica assim, em segundo plano. Só duas coisas que me preocupam, Pinduca, tá? Em relação ao Atlético, já para esse jogo com o Estudiantes e também, obviamente, o jogo contra o Flamengo, né? A primeira é a questão da bola aérea, né? Que o Estudiantes ele é forte nesse quesito, e até esse jogo do Flamengo agora contra o Juventude foi 4-0, foram 4 gols de cabeça do Flamengo. Né? Só o Pedro ali subiu 2 vezes, em cima do lateral do Juventude, que seria o Kelvin, né? Do lado do Atlético. O Kelvin a gente já sabe que ele é um jogador, né, de uma estatura baixa, um pouco mais mirradinho, enfim. Então, assim, sabe, não sei se o Felipão vai repetir, vai colocar. O Orejuela não pode jogar a Copa do Brasil, né? Tudo bem. Mas de repente na Libertadores, ele fez isso contra o Libertad, sabe? Ou esse Nathan Santos, né? Tá vindo mesmo, vai vir, que aí, sabe, Pinduca? Então é esse tipo de coisa que a gente considera. Só que nessa questão da bola aérea, eu acho que o Atlético ganha muito com o Thiago Heleno, como eu já pontuei aqui, e o Fernandinho também, ele é bom, né, nessa jogada. E também o Fortaleza foi destruído, né, na bola aérea. Foi, exatamente. E o segundo ponto que me preocupa um pouco, que aí também, como eu falei, com a entrada desses 2 jogadores extremamente experientes, né? Fernandinho, que jogou um jogo muito grande, né, cara? Jogou um jogo decisivo de Copa do Mundo, jogou várias Champions League, jogo decisivo lá na Inglaterra, na Ucrânia, o próprio Atlético, né? Ele já chegou em final da Libertadores, quando estava no começo da carreira. É a questão da oscilação do time, sabe, Piduca? Ontem, para mim, foi, não vou falar o melhor jogo, mas talvez, né, tá top 3 dos melhores jogos do Atlético na temporada. O Atlético agora vai conseguir manter esse tipo de, sabe, de performance, de atuação, ou de repente vai oscilar, porque o Atlético ele fez um jogo muito bom contra o Palmeiras fora de casa, né, que soube jogar exatamente da maneira correta naquele jogo contra o melhor time do Brasil, um dos melhores do Brasil, e depois ele jogou muito mal contra o Goiás fora, entendeu? Então é isso que o torcedor também não quer. E isso é normal pela sequência de jogos, pelo desgaste, pela idade dos jogadores, muitos jogadores novos, essa oscilação. E eu acredito que com a entrada do Thiago Heleno, do Fernandinho, né? O próprio Citadinho já voltou a aparecer ontem novamente, o Marlos, de repente, já entra aí, vem mais a contratação do Nathan Santos, enfim, também é novo, mas estava jogando lá fora. Então acho que o Atlético ele fica bem servido, né? E consegue se proteger dessas 2 situações que são complicadas. A bola aérea, que ele vem sofrendo desde o começo da temporada, e essa oscilação que é normal devido ao desgaste e à idade, então assim, dos jogadores, no geral. Então agora o Atlético ele já tem o elenco mais encorpado, certo, Piduca? Já tá voltando o Thiago Heleno, o Fernandinho já estreou, né? O Vitinho já estava de volta agora sábado, de repente o Marlos aí já vai ter mais uma oportunidade, tá vindo mais uma contratação, e sim. Então o Atlético ganha muito, né? Tá certo. Minha gente, para vocês que nos acompanharam até agora, eu agradeço a audiência de todos, o like de todo mundo. A gente vai voltar em uma próxima oportunidade. Tem o nosso tradicional pós-jogo, né? Assim que acabam os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, a gente vem para fazer a análise daquele de momento, né? Aquelas impressões do jogo, como o Rodrigo esteve com o Napo na estreia do Fernandinho, né? Na goleada contra o Dragão. E assim vai ser também nos próximos jogos. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela participação aí. A gente volta a qualquer momento aí no Podcast Sul, tá certo? Valeu, Pinduca. Um abraço. Provavelmente sábado, né? Sábado que tem jogo. E é isso aí, minha gente. Like no vídeo, né? Deixa eu fazer aqui uma cena aqui. Não, já tá indo, né? Achei que tinha dado já 40 minutos, não deu ainda, mas tudo bem. A gente volta a qualquer momento, então, aqui no Podcast Sul, pedindo sempre o seu like no vídeo. Até mais.